Proposto o egrégio plenário, com a graça de Deus, declaro aberta a sessão. Meus cumprimentos aos eminentes pares, nesta segunda-feira radiosa. Cumprimento o eminente procurador, advogados aqui presentes, partes, jornalistas. Meus cumprimentos aos servidores da casa. Submeto à aprovação a ata 8.149 da sessão do dia 26 de junho. Se não haver manifestação para retificação, declaro aprovado. Anuncio que será retirado de pauta a pedido do doutor relator. É o 5 da pauta do processo 49.984/2012, prestação de conta do candidato cargo vereador de Cuiabá, Leomildo Arruda Maciel Júnior, é o recorrido do Ministério Público Eleitoral. Adiado para julgamento na sessão do dia 1º/7, a pedido do doutor relator, é o processo 9 da pauta, o 9.011/2012, recurso eleitoral de prestação de conta do candidato cargo vereador, recorrente Manuel Mussa Amuí Pinheiro, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Adiado, já pedido também, com data designada para 15/7, a pedido do eminente primeiro vogal, que tem vista dos autos, o doutor Samuel Franco Dalia Júnior, é a representação por captação ilícita de sufrágio, representante do Ministério Público Eleitoral, a relatoria do Dr. Zé Luiz Brazac, que julgou procedente o pedido, pediu visto do Dr. Samuel, os demais aguarda, e o detentor da vista já anunciou o julgamento para o dia 15. Há uma continuação de julgamento, também que é do Dr. José Luiz Brazac, que é o relator. É o 2 da pauta, o processo 28.128/2012, ação de investigação judicial, abuso de poder político e autoridade, uso indevido de meio de comunicação. Recorrente Oswaldo Diel, Olenir Bernardo Bernardi, Cláudia Márcia G. Costa Chacon, e recorrido coligação Canarana, é para quem ama. Dr. Zé Luiz Brazac, que foi o relator, votou negando provimento, tendo sido acompanhado pelo Dr. Samuel, Dr. Pedro Francisco, pediu visto o Dr. Agamenon e os demais aguarda. Então, como não houve tempo hábil para a elaboração do voto visto, o Dr. Agamenon pediu o adiamento. Embora exista aqui, com as desculpas desse tribunal, a parte que se faz presente, principalmente o doutor Gonçalo, de Arruda Santos, que pediu preferência. Será julgado em bloco, é o 3 da pauta, o processo número 54.345, recurso eleitoral de prestação de conta de candidato cargo de prefeito, reserva de Cabeçal, Jonas Campos Vieira, o recorrente, o recorrido do Ministério Público Eleitoral. O 4 da pauta é o processo 97.351, recurso eleitoral de prestação de conta de cargo de candidato a vereador, recorrente Eduardo Tirouti. E o 7 da pauta também, recurso eleitoral de prestação de conta do candidato a cargo vereador de Coniza, recorrente Ventura Couvre Neto,
Recorrido do Ministério Público, Dr. José Luiz Brazak, que é o relator destes anunciado, a quem concedo a palavra. Senhor presidente, nobres pares, senhor procurador regional eleitoral, nobres advogados, senhoras e senhores presentes, senhores servidores. Os 3 recursos, senhor presidente, ele tem como objeto a sentença que fora proferida por seus respectivos juízos em prestação de contas de campanha eleitoral referente ao pleito de 2012. Todas foram desaprovadas e elencados as irregularidades. Em cada uma delas, do outro representante da Procuradoria Regional Eleitoral opina pela manutenção da sentença. É o relatório. Escolha o doutor parecer. Mantém os pareceres. Mantidos os pareceres. Analisando um a um dos processos, senhor presidente, verifiquei que em cada um deles não restou devidamente comprovado a sanação das irregularidades que foram objeto dos recursos. E dessa forma eu estou conhecendo os recursos e acompanhando o parecer ministerial para negar-lhe provimento a fim de manter a sentença de primeira instância. É como eu voto. Com o voto disponibilizado aos eminentes pares, eu indago se há algum pedido de informação. De acordo. Todos de acordo? Então proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos recursos, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Ao 6 da pauta, o processo número 4.334/2014, requerimento, pedido de providência, querela nullitatis insanabilis, nulidade de intimação, requerente Diretório Regional do Partido Popular Socialista, Dr. José Luiz Brazak, que é o relator, quem concede a palavra. Senhor presidente, a causa já é de conhecimento da Corte, o objeto. Nós já decidimos algumas vezes semelhantemente em questão de querela nullitatis, com um pedido liminar de antecipação de tutela, e requereu a concessão da liminar para assustar os efeitos de despacho dos autos até a decisão final da querela. E no mérito pleiteou a procedência desta, declarando-se nulo todos os atos processuais a partir da intimação da sessão do julgamento das contas do PPS exercício 2008. Foi concedida a liminar por esse relator com o fim de sobrestar os efeitos do Acórdão 20.959 e as determinações lançadas no despacho presidencial de folhas chais. Dos autos de prestação de contas, em epígrafe, restrições cadastrais e início de execução fiscal, até a decisão colegiada dessa pretensão declaratória, e, caso tenham sido lançadas por esta Corte, sejam as mesmas anuladas. Ouvido o Ministério Público Eleitoral, manifestou pelo pensamento da prestação de contas número 1914 de 75/2009 aos autos em tela. Deferido o pedido, foram apensados os 8 volumes da referida prestação de contas, conforme certidão de folhas 42. E no mérito opinou pela anulação do acordo do TRE número 20.959, em razão da ausência de intimação válida do PPS Mato Grosso para a participação da sessão de julgamento. É o relatório, senhor presidente. Tem parecer? Tem, né? Escolha o doutor parecer. Mantém o parecer. Mantido o parecer. Eu estou no mérito, senhor presidente, em simetria com o parecer ministerial, julgando procedentes os pedidos da querela nullitatis em apreço, declarando nulos todos os atos processuais proferidos a partir da publicação da pauta de julgamento, da qual constava o processo em tela, cujo julgamento resultou no acórdão de número 20.959, anulando-se de via de consequência os efeitos do despacho de folhas 1288 a 1293 dos autos da prestação de contas, devolvendo-se ao requerente o prazo recursal. É como voto, senhor presidente. Um voto, doutor Samuel. De acordo com o relator. Doutor Pedro Francisco. De acordo. Doutor Agamenon. O relator. Doutor Lídio Modesto. De acordo também. Embaixadora Maria Helena. Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, decretou a nulidade de todos os atos processuais proferidos a partir da publicação da pauta, de julgamento da qual constava o processo
1914-75, que resultou no acórdão 20.959. Nós temos no voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O 8 da pauta, o processo número 55.149, classe A, recurso eleitoral, pressão de conta, partido político, eleições de Sinop. Recorrente, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Recorrido, Ministério Público. Relatoria do Dr. José Luiz Brazac. Uma exceção de suspeição. Senhor presidente, é um processo que fui melhor vendo também a partir de uma exceção de suspeição, que é lá de Sinop, onde eu havia efetuado um pré-contrato nas eleições de 2012 e eu me declarei suspeito em todos os processos que envolvia a eleição majoritária. E essa prestação de contas diz respeito ao partido e, consequentemente, tem uma relação direta com a eleição da majoritária. E por isso eu estou declarando minha suspeição naquele processo e pedi a retirada de pauta. Então, diante da justificativa do eminente relator, processo retirado de pauta para encaminhamento a quem dê direito. O 14 da pauta, o processo 49.923, embargo de declaração de prestação de conta anual do Partido Movimento Democrático Brasileiro, relativo ao exercício de 2009. Embargante Carlos Gomes Bezerra, presidente do regional do PMDB. Dr. José Luiz Brazac, o relator, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo Diretório Regional do PMDB de Mato Grosso, na pessoa do seu presidente regional, pleiteando modificação no acórdão 24077 desta Corte, que em julgamento de 13 de maio de 2014, a unanimidade desaprovou as contas anuais do partido e aplicou a sanção de suspensão de recursos do fundo partidário pelo prazo de 6 meses, restando assim emendado. Então, transcrevo a ementa, que está disponível a vossas excelências. Aduz o embargante que o referido acordo possui omissões e contradições por não ter apreciado as argumentações trazidas nos autos, nem tampouco as provas por ele juntadas, restando inaplicáveis tanto a decisão da desaprovação das contas quanto a penalidade imposta. Sustenta ainda que os embargos visam a satisfação do requisito do pré-questionamento. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos presentes embargos com efeitos modificativos ao acordo supracitado, julgando pela regularidade das contas, ainda que com ressalvas, com a reforma da suspensão dos repasses do fundo partidário. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento dos embargos por inexistir omissão ou contradição, pretendendo o embargante a modificação pura e simples da decisão. É o relatório, senhor presidente. Escolha o doutor parecer. Mantenho o parecer. Mantido. Senhor presidente, estou conhecendo e rejeitando os embargos porque, na verdade, trata-se de revolver as matérias que são objetos para recurso a instâncias superiores. Dessa forma, estou, portanto, rejeitando os embargos em mesa. Também indago aos eminentes pares se há algum pedido de esclarecimento ou estão todos de acordo. Então, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Então, encerrada a pauta judiciária, passamos aqui aos administrativos. É o 10 da pauta, processo administrativo de designação de juiz para jurisdicionar a 60ª Zona Eleitoral de Campo Novo de Parecis. Neste caso aqui, eminentes pares, prontamente a sessão de registro de membros, em síntese, sugeriu a recondução do Dr. Alexandre Delicato Pampado ao exercício da titularidade da 60ª Zona Eleitoral,
a contar do dia 27/6, implicação que foi ratificada pela diretoria geral. Eu estou aqui, resumindo, votando no sentido de, assim entendendo, não haver prejuízo para a execução dos atos preparatórios ao pleito vindouro, mesmo porque o juiz eleitoral ficará resguardado pela substituto legal, voto no sentido de autorizar o afastamento do excelentíssimo senhor doutor Alexandre Delicado Pampado. É um período que ele pede para afastar para um compromisso com os familiares no dia 5 a dia 13, né? E nesse período, como a eleição é aqui, eu estou a deferir esse afastamento provisório dele do dia 5 ao dia 13. Até porque ele aproveitou do precedente que nós demos para um dos juízes. Então, nesse período, é o afastamento provisório. Se todos estão de acordo ou precisam de algum esclarecimento, eu leio o voto da razão de estar deferindo esse afastamento dele no período de 5 a 13 de julho, para que ele possa atender compromisso com a família, inclusive fora aqui do estado. De acordo. Então o tribunal, por unanimidade, deferiu o afastamento do juiz no período de 5 a 13 de julho do corrente ano. O 11 da pauta é o processo 8.688/2014, processo administrativo, designação de juiz para jurisdicionar a 14ª Zona Eleitoral de Jaciara. Aí consta dos autos edital número 3 de 2014, acerca da abertura da inscrição para preenchimento da referida vaga de juiz eleitoral, publicado no dia 20/5/2014 no Diário da Justiça Eletrônico da Justiça Eleitoral. Ultimado o prazo para as inscrições dos interessados, a seção de registro de membros e juiz eleitoral prestou as informações constantes no ofício número 40/2014, noticiando os dispositivos legais que regem a matéria. Consta ainda a informação que os magistrados se encontram em efetivo exercício na comarca de Jaciara e encaminhar as inscrições tempestivamente, que não incorrem nos impedimentos previstos em lei. Em seguida, observou que a doutora Luciana Souza Cavar Moretti nunca exerceu a titularidade da zona eleitoral, concluindo que a titularidade da referida jurisdição eleitoral deverá recair na pessoa da referida magistrada em consonância aos termos do artigo 4º da resolução número 1232/2012. No entanto, restou consignado na informação subsidiada que a juíza postulante ao cargo reside na comarca de Jucimeira, onde jurisdiciona, a qual lá não é sede de zona eleitoral. E eu estou a destacar aqui no voto, desta feita justifica-se a aplicação do artigo 9º da resolução 1232/2012. O TRE Mato Grosso poderá, excepcionalmente, pelo voto de 5 de seus membros, afastar a critérios indicados nos artigos 4º e 5º desta resolução, por conveniência objetiva do serviço eleitoral e no interesse da administração da justiça. Por essa razão, considerando as informações lançadas nos autos, bem como os dispositivos do Código Eleitoral da resolução e da resolução do TSE 21.009/2002 e o teor da resolução do TRE 1232, eu estou votando pela recondução do excelentíssimo senhor Dr. José Eduardo Mariano, juiz da 3ª Vara da comarca de Jaciara,
para exercer a titularidade da 14ª Zona Eleitoral por mais um biênio a contar de 2/7/2014. Embora ali na região seja a juíza que também fez inscrição, que nunca concorreu, mas eu estou aqui a reconduzir, dado que tratamos aqui de um período de processo eleitoral, e ela reside numa comarca, embora até próximo, mas eu creio que irá trazer prejuízo, porque terá que se deslocar todos os dias nesse período para as eleições, para o processo eleitoral, que é fazer a preparação, né, dos mesários, iria trazer prejuízo. Daí é que eu estou a reconduzir o juiz também em condições, embora hoje juiz eleitoral, a reconduzir por mais um período nas zonas eleitorais. Se todos estão satisfeitos com as explicações ou precisar mais explicação, eu estou à disposição. Então, de acordo com a recondução. Vou acrescentar mais um argumento, se for possível. Pois não. Primeiro, parabenizar a doutora Luciana, como os demais colegas da última turma, que foram titularizados na semana passada. E são titularizados em primeira, né? Jaciara é uma comarca de segunda. Isso pode também ser um fator a mais e acarretar um prejuízo para a Justiça Eleitoral. Ela está provisoriamente em Jucimeira e preste, eventualmente, a ocorrer uma promoção, eventualmente nem em Jaciara. Então, com esse argumento, eu queria acrescentar esse ponto também. Todos de acordo? Então, o Tribunal Unanimidade reconduziu o juiz Dr. José Eduardo Mariano a mais um período na Justiça Eleitoral, a contar de 2/7/2014. O 12 da pauta, processo administrativo, designação de juiz eleitoral para jurisdicionar a 19ª Zona Eleitoral de Tangará da Serra. Requerente sessão de registro de membros e juízes. Eu sou o relator. Então, em decorrência da informação da sessão de registro de membros e juízes eleitorais, noticia o término do biênio da doutora Joanice Oliveira da Silva Gonçalves no dia 4/7. Consta ainda as folhas 15 dos autos, o edital número 4/2014, que trata da abertura de inscrição para preenchimento da referida vaga de juiz eleitoral, publicado no dia 20/5/2014, Diário da Justiça. Ultimado o prazo editalício para as inscrições dos interessados, a sessão de registro de membros e juízes prestou informação número 41, noticiando os dispositivos legais. Mencionou ainda os nomes dos magistrados que manifestaram interesse em concorrer à vaga de juiz eleitoral, a saber, Dr. André Maurício Lopes Prioli, doutora Joanice Oliveira da Silva Gonçalves, Dr. João Francisco Campos de Almeida, Dr. Flávio Maldonado de Barro. Consta ainda da informação que os magistrados se encontram em efetivo exercício na comarca, cumprindo assim o disposto no artigo 14, parágrafo 3º da Lei 4.737, de 65. Em seguida, observou que, como os magistrados inscritos já exerceram a jurisdição eleitoral, a vaga destinada em rodízio, preferindo-se aquele que mais tempo tenha se afastado da função, nos termos do artigo 5º da resolução daqui do nosso TRE, que é a 1232, de 2012. Destacou a data da dispensa da última designação dos magistrados e mencionou aqui o doutor André Maurício, doutora Joanice Oliveira, João Francisco e Flávio Maldonado. Com base nessas informações, a sessão ponderou pela designação do doutor André Maurício Lopes Prioli, pois, dentre os inscritos, foi o que há mais tempo se afastou da jurisdição eleitoral. Então, cumprindo a resolução do TRE, ele preenchido os requisitos e estar há mais tempo afastado, eu estou votando no sentido da designação do doutor
André Maurício Lopes Prioli, juiz da Terceira Vara Civil da Comarca de Tangará da Serra, para exercer a titularidade da 19ª Zona Eleitoral com sede em Tangará da Serra. Como voto. Dados que todos estão de acordo com essa designação? De acordo. Então, o Tribunal, por unanimidade, designou Dr. André Maurício Lopes Prioli para jurisdicionar a 19ª Zona Eleitoral em Tangará da Serra. E por fim, o 13 da pauta, é o último da administrativa, designação de juiz eleitoral para jurisdicionar a 46ª Zona Eleitoral de Rondonópolis, requerente registro de membros e juízes eleitorais. Também da minha relatoria. Também com idêntico relatório feito pegando os dados de informação feito pela SRM-JE, tendo mencionado os nomes dos magistrados que manifestaram interesse em concorrer, a saber, Dr. Ramis Ibrahim Ali Ahmad Abdala, Dr. Vanderlei José dos Reis. As informações que eles constam: Dr. Vanderlei dos Reis, último dia de exercício da atividade jurisdicional 1/2/2011, levando em consideração todas as informações lançadas nos autos, bem como dispositivo do Código Eleitoral, voto no sentido de designar o Dr. Vanderlei José dos Reis, juiz de direito da Primeira Vara de Família e Sucessão de Rondonópolis, para exercer a titularidade da 46ª Zona Eleitoral com sede em Rondonópolis, com efeito a partir da data da lavratura do termo de entrada em exercício, precedido da dispensa da doutora Milena Aparecida Pereira Beltrame, a contar de 2/7/2014. Então, o doutor Vanderlei é o que esteve mais tempo afastado, portanto, eu estou em consonância com a resolução designando para jurisdicionar essas zonas eleitorais. Indago se todos estão de acordo? Tribunal, à unanimidade, temos o voto do relator, designou o doutor Vanderlei José dos Reis para jurisdicionar a 46ª Zona Eleitoral de Rondonópolis, em substituição à doutora Milena Aparecida Pereira Beltrame, a contar de 2/7. Tem um aí, não tem? Então, assim encerrada a pauta administrativa e judiciária, e como já é de conhecimento de todos, já anunciado por essa presidência na sessão pretérita, diante da renúncia do Dr. José Luiz Blazac, como sempre feito todos aqui, damos a ele até logo nessa oportunidade, e ficou designado o doutor Pedro Francisco para falar em nome da Corte nessa despedida, em que evidentemente todos estamos sentidos pela ausência desse eminente membro da Corte. Concedo a palavra ao doutor Pedro Francisco. Muito obrigado, senhor presidente, eminentes pares, digno representante do Ministério Público Eleitoral, servidores desta casa, senhores advogados, senhoras advogadas presentes, familiares do ilustre doutor Blazac, sejam todos muito bem-vindos a este tribunal. Eu recebo com muita honra a elevada missão de proferir palavras de agradecimento
ao excelentíssimo senhor Dr. José Luiz Blazac, que nesta ocasião se despede deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral, tendo ocupado neste sodalício uma das vagas destinadas à nobre classe dos advogados. Recordo-me que há algum tempo também fui honrado com a missão de promover a saudação de Sua Excelência por ocasião de sua posse neste egrégio tribunal. Naquela ocasião, naquela época, observei que o processo de nomeação dos membros originários da advocacia para a Justiça Eleitoral é um ato administrativo complexo que começa com a formação de uma lista tríplice pelo Tribunal de Justiça e termina pela nomeação da Presidente da República, após tramitação regular do respectivo processo pelas instâncias da Justiça Eleitoral, encarregadas da apreciação dos aspectos formais da nomeação. Registrei ainda naquela ocasião que, em atenção aos comandos constitucionais, somente podem compor a respectiva lista tríplice advogados portadores de notável saber jurídico e idoneidade moral. Portanto, dessa complexa formulação, a nomeação por ato da Presidente da República, por si só, já revela o imenso valor do profissional que oferece seu nome neste processo de escolha, especialmente quando se sabe que a advocacia brasileira, em especial a matogrossense, possui inúmeros profissionais detentores dos predicados exigidos pela Constituição Federal. Desse modo, observei que Vossa Excelência, Dr. José Luiz Blazac, estava de parabéns e merecia todos os nossos aplausos, pois obteve o justo reconhecimento pelas suas qualidades profissionais e pessoais, qualidades essas que estavam sendo colocadas a serviço dos cidadãos matogrossenses neste egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Portanto, tratava-se do coroamento de uma carreira de sucesso exercida com muito zelo e dedicação por Vossa Excelência, ilustre Dr. Blazac, sempre atento aos mais elevados preceitos éticos e com profundas incursões nos caminhos da justiça eleitoral. Foi com essa compreensão eminente do Dr. José Luiz Blazac que os membros desta Corte Eleitoral acolheram Vossa Excelência naquela ocasião, consciente das grandes contribuições que seriam prestadas por Vossa Excelência à Justiça Eleitoral. É com maior satisfação ainda que pude testemunhar, ao longo desses 2 anos, a virtuosa atuação de Vossa Excelência perante esta Corte Eleitoral, constatando que minhas palavras, naquela ocasião, ecoaram quase como uma profecia, pois, em verdade, Vossa Excelência escreveu as mais belas páginas na jurisprudência desta justiça especializada. Com muita habilidade, Vossa Excelência superou a distância que separa a advocacia do exercício da magistratura, primando sempre por uma atuação irretocável na relevante missão de entregar a tutela jurisdicional, fazendo-o com extremo zelo e dedicação às causas da justiça eleitoral. Saiba que o sentimento que envolve a todos neste momento tem origem no desejo de que Vossa Excelência pudesse permanecer entre nós como magistrado da Justiça Eleitoral, ajudando-nos a construir decisões justas e conformadas ao direito, tal como vem fazendo até aqui. Contudo, reconhecemos, por outro lado, que Vossa Excelência tem por cumprida vossa missão junto a esta Corte Eleitoral e, sendo assim, pretende retornar ao nobre exercício da advocacia conforme permissão constitucional e jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, resta-nos agradecer imensamente a contribuição dada por Vossa Excelência à Justiça Eleitoral no Estado de Mato Grosso, esperando contar com a vossa contribuição, especialmente no espaço acadêmico da Escola Judiciária Eleitoral deste Tribunal, onde todo o conhecimento agregado por Vossa Excelência
poderá ser compartilhado com a comunidade jurídica brasileira. Portanto, excelentíssimo senhor Dr. José Luiz Blazac, receba os nossos parabéns pela brilhante atuação como magistrado na Justiça Eleitoral, com votos de renovado sucesso no retorno ao exercício da advocacia, que é a sua atividade originária. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela presença e, mais uma vez, parabéns e sucesso ao Dr. José Luiz Blazac. Conselho para falar em nome da Procuradoria Federal, o eminente Procurador Regional Eleitoral, Dr. Douglas Guilherme Fernandes. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, desembargadora Maria Helena, nobres advogados, servidores, demais presentes, familiares, excelentíssimo senhor Dr. José Luiz Blazac. Eu não tenho um discurso tão bem preparado quanto aquele que foi proferido agora pelo Dr. Pedro, mas gostaria aqui de deixar registrado o sentimento do Ministério Público Eleitoral, que pude aqui apreender nesses breves meses que tive a oportunidade de conviver com Vossa Excelência nesse tribunal. Gostaria de deixar inicialmente registrado aqui os parabéns, em nome de todo o Ministério Público Eleitoral, a Vossa Excelência pela atuação, como bem exposto pelo Dr. Pedro. Vossa Excelência sempre demonstrou muita técnica e conseguiu manter imparcialidade, uma atuação proba, conseguindo manter a distância necessária da função da advocacia, de onde Vossa Excelência veio, com a função jurisdicional, que foi muito bem exercida. Quero dizer que aprendi muito aqui, apesar do breve tempo. Levarei aqui na minha atuação, pelo período que me resta aqui nessa corte, muitos dos ensinamentos que Vossa Excelência trouxe aqui a esse tribunal, e gostaria de desejar aí muito sucesso nessa nova etapa que se inicia. Então são esses os votos que eu gostaria de deixar registrado aqui. Como não poderia deixar aqui, os nossos servidores, a doutora Neide, que conviveu durante todo esse período com o doutor José Luiz Blazac, até solicitou e não teria como essa presidência deixar de conceder-lhe a palavra para a homenagem em nome dos servidores deste regional ao doutor José Luiz Blazac. Então, concedo a palavra à doutora Neide Maria de Freitas Arantes. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Juvenal Pereira da Silva, em nome de quem cumprimento a todos os membros desta corte e demais autoridades aqui presentes. Senhores advogados, amigos, familiares do Dr. Blazac, colegas e servidores, bom dia. Peço licença para falar aqui de 3 coisas: amizade, admiração e agradecimento. Dr. Blazac, quando de sua posse, o senhor disse: a tribuna me dá vida. A tribuna, em 10 minutos, dá vida ao direito dos jurisdicionados. Pois bem, ocupo hoje esta tribuna na condição de servidora desta casa, para dar vida a um sentimento que não é somente meu, mas de muitos servidores que lhe têm imenso apreço, incluindo-se nessa categoria os requisitados, os estagiários, os terceirizados, enfim, todos aqueles a quem o senhor saudou indistintamente, do mais simples cargo à mais alta hierarquia, como testemunhas vivas de seu amor por este tribunal, naquela sessão que inaugurava seu exercício como juiz-membro do TRE de Mato Grosso. Creio que é uma ousadia de minha parte encarar esse mistério, até porque para fazê-lo terei que vencer o principal obstáculo, o da emoção. Mas ao olhar a grandeza deste momento e a importância de registrar nosso carinho e admiração pelo Senhor neste dia, em que encerra antecipadamente seu mandato,
acabo por reunir forças para transformar o obstáculo em uma missão. E é com muito orgulho que o faço. Orgulho este que se revela uma qualidade, uma virtude, um sentimento vivo de alegria por ter tido o privilégio de vivenciar, compartilhar momentos com uma pessoa tão digna, verdadeira, de princípios raros nos dias atuais, cuja simplicidade jamais fora afetada pela condição de ter assumido a importante função de julgador da Justiça Eleitoral de Mato Grosso. O senhor viveu aqui um sonho, permeado por embates e abdicações, mas como homem de fé, guiado pelo nosso Criador e apoio incondicional de sua família, agiu com prudência, sabedoria, discernimento e, acima de tudo, com grande senso de justiça. Superou obstáculos e agora, com brilhantismo, encerra este ciclo. De professor se fez aluno, ensinou e aprendeu. Esteve como um estudante, dedicado, estudioso, aberto aos novos conhecimentos na vivência da rotina de um órgão público, a ponto de se envolver com temas administrativos aos quais fora chamado, com o mesmo empenho que atuou na seara jurisdicional. Esteve também como um colega, um amigo, conciliador, incentivador, colaborador, sem jamais fazer diferença a qualquer pessoa, fosse quem fosse. Sentiremos falta desse convívio, porém, sabemos que nos afastaremos do membro do TRE de Mato Grosso, pois certamente o encontraremos nos corredores e na tribuna desta corte ou de outras espalhadas no país, como exemplar defensor dos direitos daqueles que representará na esfera eleitoral ou qualquer outra que assumir. Sentiremos falta do estudante e do mestre, que deixará lições impagáveis em nossa mente e em nosso coração. Havíamos preparado uma surpresinha, mas infelizmente não deu certo, que seria a música. Iríamos colocar aqui ao som do hino da redemocratização, pedindo ao Pai que abençoe seu caminho hoje e sempre, e ao som desse hino, concretizado na música Coração de Estudante, de Milton Nascimento, momento histórico do Brasil, o qual fala de esperança, coração, juventude e fé, deixamos aqui nosso muito obrigada. Que Deus abençoe. E é um momento de extrema satisfação para essa presidência, e digo também a todo o tribunal, nesse momento, fazer a entrega da coletânea das decisões proferidas por este eminente membro, Dr. José Luiz Blazac, que é feita pelos nossos servidores, para que ele possa ter em sua casa e amanhã os seus filhos, netos, verificarem do quão importante foi como membro desta corte, das suas decisões, que está gravada aqui nos anais forenses da Justiça Eleitoral. Então, José Luiz Blazac.
Concedo nessa oportunidade a palavra ao eminente membro, Dr. Zé Luiz Brazak, para suas considerações. Senhor presidente, desembargador Juvenal, nobre vice-presidente, corregedora, desembargadora Maria Helena, diletos pares pela sequência, Dr. Pedro, Dr. Lídio, Dr. Egamenon, Dr. Samuel, doutor Procurador Regional Eleitoral, Dr. Douglas, Dr. Neide Arantes, Dr. Breno, Dr. Ailton, servidores do apoio do Pleno, nobres servidores dessa casa, de todas as funções indistintamente, membros da advocacia, meus familiares, senhoras e senhores. Parece que foi ontem a cerimônia de posse e concluo nesse momento que realmente eu sou uma manteiga derretida. Não consigo segurar minhas emoções, nem na chegada e nem na saída, porque fui um homem cunhado na autenticidade dos sentimentos, pois aprendi desde cedo que homem chora, porque quando chora ele lava a sua alma, brilha os olhos e faz a alma e os olhos enxergar mais longe. Na ocasião da minha posse, em julho de 2012, como juiz membro deste tribunal, como julgador eu proferi um longo discurso, uma verdadeira carta de intenções. Agora, ocasião da despedida da corte, eu penso que eu deveria falar pouco. Vou me esforçar. Vim para esta corte para julgar. E agora é hora de ser julgado. A sociedade, a presidente da República que me nomeou, os pares desta corte com quem convivi ao longo destes anos, o nobre representante do Ministério Público Eleitoral, os queridos advogados, os amados servidores, todos os que tiveram, de uma ou de outra maneira, contato com o nosso trabalho durante este mandato, têm a prerrogativa de julgar a nossa atuação junto a esta Corte Regional Eleitoral. Todos possuem esta prerrogativa, pois entendo que quem aceita um cargo público, qualquer que seja, deve também aceitar este ônus de ser julgados sem pestanejar, ser julgados por aqueles com quem trabalham e ser julgados pela sociedade, a quem se deve a honra de representar. Quero agradecer muito a todos por esta maravilhosa oportunidade. Jamais esquecerei cada dia que fiz parte desta corte. Tanto pelo exercício da judicatura, quanto pela convivência com as pessoas que aqui trabalham. Da judicatura levo a esplêndida escola do colegiado. É tão difícil que chega a ser esplêndida. É no contraditório que as pedras brutas são lapidadas. O tempo de 2 anos de mandato é muito curto. Saio da corte ainda como uma verdadeira pedra bruta. Gostaria muito de ficar mais, mas não posso. Agradeço muito esses colegas, membros do Pleno, que nos momentos de maior tensão, debates, divergências, atropelos da minha parte, soube receber a compreensão, o perdão
e o incentivo. Da convivência com os servidores de todos os segmentos da casa, destes membros do Pleno, do Ministério Público, leva uma marca profunda na minha alma, a marca da solidariedade. A experiência de ter sofrido um infarto em pleno exercício do mandato foi um golpe duro. Quis Deus me dar mais uma chance de vida. Passei a ter 2 nascimentos. O de 31 de agosto de 64, lá na minha distinta e longe Ijuí, no Rio Grande do Sul. E 2 de fevereiro de 2014, nesta querida e acolhedora Cuiabá. Minha família, naqueles dias dolorosos, recebeu o carinho, o abraço de todos os servidores desta corte, indistintamente. Manifestações amorosas daqueles que exercem as funções mais simples ao presidente dessa corte. A mobilização desses queridos irmãos se concretizou por meio de auxílios de fé, oração, amor, e inclusive uma mobilização financeira junto com colegas da OAB e membros desse pleno, servidores da casa, denominada carinhosamente Amigos do Blazak. Que marca, queridos, que marca! Que exemplo levarei para o resto da minha vida? Que exemplos os senhores deram aos meus filhos? Um exemplo num tempo de egoísmos, de umbilicalismos. Foi um exemplo de despreendimento. Um exemplo de olhar para o próximo. Eu só posso dizer a todos, carinhosamente, muito obrigado. Aos advogados que militaram conosco nesta corte, nesse tempo, agradeço a real compreensão que tiveram da minha curta migração da advocacia para a magistratura. As estratégias das suspeições ficam para trás e permanecem os belos embates no campo das teses, das defesas, das ideias, da construção do direito eleitoral no nosso Estado. Nos dias da minha enfermidade, recebi o apoio incondicional, carinhoso de muitos colegas advogados, que registro neste momento com muita gratidão, sem nominar para evitar injustiças, mas todos estão registrados na minha mente e no meu coração. A imprensa, quero agradecer a atenção que nos dispensou nesses 2 anos, lançando cada qual o seu olhar sobre os nossos feitos. Sei do papel da imprensa numa sociedade democrática. Julgo como um dos papéis de maior relevância a informação dos atos praticados por aqueles que exercem funções públicas. Os processos em tramitação na Justiça Eleitoral perpassam o papel judiciário. Dizem respeito ao direito de votar e ser votado, de ser eleito, de representar a sociedade no legislativo e no executivo, com repercussão direta na administração do nosso povo. Restrições de acesso aos processos devem ser somente nos casos declarados sob segredos de justiça. Minhas escusas se não conseguir exercer este papel constitucional a contento. Continuo convicto de que vocês, jornalistas, são os olhos da sociedade. O exercício temporário da magistratura eleitoral deixará marcas inesquecíveis na minha alma. Uma delas, profunda, transformadora, foi o da construção dos votos. Que bela função, queridos! Não é à toa quando diziam os saudosos juristas do passado que a magistratura tem que ser exercida sob vocação e sacrifício. Julgar,
A pronúncia por si só já invoca uma áurea repleta de restrições, decisões e atitudes. Ecoa ainda nos meus ouvidos, Dr. Pedro Francisco, sua carinhosa frase nos tempos mais difíceis para mim aqui na corte. Abro aspas. É o peso da toga, meu caro José Luiz Basac. Fecho aspas. De fato, Dr. Pedro, exercer a magistratura com afinco, dedicação, abdicação, é a palavra que mais vem à mente no dia a dia. Por dias me senti tão só, por outros muito bem acompanhado, e por outros com um olhar lançado ao futuro. Não sei se conseguia contento, a ponto de ser avaliado como vocacionado. Me esforcei muito em bem exercer, nesse curto período, esse munus público. Adoraria ser vocacionado, pois entendi que é nesse último enquadramento que estão os grandes juízes. São os vocacionados que encontram a alegria e o prazer nesse exercício, ainda que sob sacrifício. Ver um voto pronto, ver um julgamento tenso sob contraditórios, sob teses, antíteses, é um exercício subliminar de alegria, de prazer, de satisfação e de dever cumprido. Ainda não aprendi, pois o tempo é pouco, de que ser vencido muitas vezes no seu voto também faz parte do julgamento. Talvez o sangue gaúcho, combativo, muitas vezes me fez cegar diante do colegiado. Por isso, nobres membros, pares, queridos colegas, peço-lhes perdão quando não soube respeitar a adversidade de pensamentos. Tentei me espelhar na palavra bíblica que recebi no ato da minha posse. Josué 1, 5-9, eu recebi naquele ato do pastor Carlos Henrique, dizendo assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, disse Deus, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não sei se consegui cumprir o ordenamento bíblico. Neste tempo de construção de votos, de gabinete, constatei que um juiz precisa ter uma máquina azeitada, com assessores de confiança, leais e com grande conhecimento jurídico. Quero agradecer muito, mas muito mesmo, doutora Neide Arantes, por todos estes seus predicados. Suas qualidades ultrapassam a tudo isso. A senhora representa seus colegas assessores de gabinete, que a todos agradeço a convivência e reconheço em cada um de vocês verdadeiros juízes ocultos. Atuam nos processos como verdadeiros juízes, fazendo par conosco. Sofrem e se alegram a cada voto julgado. Que bela função!
Que belo trabalho! A senhora, dona Neide, está tanto para o gabinete quanto para a vida lá fora desta instituição, no rol das pessoas que classificamos como anjos. A senhora foi um anjo maravilhoso, que Deus colocou ao meu lado nesses 2 anos. Na confecção de votos, posso dizer convictamente que nunca tive tão próximo de uma pessoa tão preparada e conhecedora do direito eleitoral. E no dia a dia da vida, de igual modo, nunca vi uma pessoa tão preocupada com o bem-estar dos seus semelhantes. A senhora amou a mim e a minha família com tanta distinção nos dias da minha enfermidade, que a teremos para sempre em nossos corações. Dizer muito obrigado, dona Neide, é a única forma singela de reconhecer isso tudo. Aos estagiários que passaram pelo nosso gabinete, nosso muito obrigado. Espero ter deixado em cada um de vocês uma grande fome pelos estudos, pela formação jurídica, pelo bom exercício do direito. Tenho certeza que dentre vocês surgirá um ou uma grande eleitoralista. Minha amada família, o que poderei dizer nesta hora? Senão muito obrigado pelo apoio incondicional, pelo sacrifício nesses 2 anos, pela compreensão da dimensão que representa ter cumprido este sonho. Hoje, encerro o meu sonho. Portanto, Simone, Carolina, Beatriz, Samuel, Luísa, estou pronto para apoiar o sonho de vocês. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram neste tempo por mim. A Deus, muito obrigado pela vida, por ter nascido de novo. Muito obrigado, Senhor, porque me oportunizou este sonho, bem como poder completá-lo. Por fim, não posso deixar de dizer um breve comentário sobre o direito eleitoral. Vivi nesses 2 anos um constante processo de construção e desconstrução do direito eleitoral. De construção e desconstrução de convicções, de conflitos de ideias, de certo e errado, de justo e injusto, de legalidade, de democracia. Agora será um tempo precioso, pois será um novo tempo. O da reflexão sincera, intimista, despretensiosa para o nascimento de um novo eu, que retorno agora, limitadamente, aos meus amados 10 minutos de tribuna. Muito obrigado a todos e sentirei muita saudade desse tribunal. Então, este é o momento, como disse antes, Dr. José Luiz Brazak, de tristeza em ver o deixar este plenário que Vossa Excelência tanto o abrilhantou. E no encerramento dessa sessão, pode contar a certeza e seus familiares de que esse tribunal estará sempre à sua disposição. Encerro, como sempre, por acreditar naquele que nos ampara, no Salmo 11, versículos 5 e 7. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia sua alma. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. E com a certeza que tenho, que neste momento o Senhor está a nos olhar, principalmente a Vossa Excelência e a toda a sua família, pela retidão, como bem posta pela doutora Neide. Trabalho brilhante
nessa corte. Fica aqui os nossos agradecimentos deste tribunal a Vossa Excelência. E pode contar com toda certeza de que a nossa antessala, nosso gabinete estará sempre com as portas abertas a Vossa Excelência. Com essas considerações, declaro encerrada a sessão com agradecimento a Deus, nosso grande protetor. Muito obrigado a todos. E aqui ficam meus cumprimentos a toda a família do Dr. Zé Luiz Brazac, a todos os servidores, advogado, jornalista, que, como disse Vossa Excelência, são os olhos deste tribunal à sociedade. Muito obrigado a todos.